Quer ver uma coisa? Daqui a pouco eu vou contar mais da minha história, mas assim, uma das coisas que mais me incomodava, mas não era pouco, não era muito, sabe? Mas era muito. Era a ideia de que eu não dominava a mim mesmo. Sério. Eu sempre fui muito organizado, né? Muito focado para as minhas coisas. Eu vou fazer, vou fazer. Me propunha fazer uma coisa, sempre fiz. Mas as minhas emoções eu não conseguia. Eu me lembro, 16, 17, 18 anos, meu Deus, era uma ansiedade crônica. eu dormia, é sério isso, eu acordava, às vezes ansioso para ir para a escola, uma prova, namorada, nossa, vontade às vezes até de vomitar, sabe? Um gelo na barriga, uma ansiedade, um medo da rejeição, medo do que os outros iam pensar, era uma loucura. Aí eu comecei a trabalhar e a dificuldade era enorme de aceitação. E eu não entendia, porque eu falava assim, ei, eu falava para mim, né? Mas eu quero estar bem, por que eu não fico bem? Gente, eu na época não entendia que a nossa mente inconsciente ela tem uma linguagem própria. Sua mente inconsciente ela fala numa linguagem que a sua mente racional não entende. Não entende. Não adianta você chegar para você mesmo e falar assim, eu não quero ser mais ansioso. O que acontece? Responde para mim aqui. Todas as vezes que você fala, eu não quero mais ser mais ansioso, não quero ser mais ansioso, o que você fica? Você fica mais ansioso. Por quê? Porque a nossa mente ela entende o contrário. E aí você fica ansioso ou ansiosa, né, no caso das mulheres, para deixar de ser ansiosa, não é assim? É ansiedade para deixar de ter ansiedade. Então veja que a nossa mente inconsciente ela tem uma linguagem própria. Não adianta você simplesmente brigar com você, por exemplo, ciúmes. Hoje mais cedo eu conversava com um grande amigo muito querido que teve que interromper um relacionamento por causa do ciúme excessivo, né, da sua antiga companheira. E é uma pessoa que eu conheço muito bem, né, uma pessoa assim acima de qualquer suspeita, muito correto naquilo que faz, e gostava muito dela, né, não está feliz e tal, mas falou assim, Ricardo, eu não dou conta. Ele até me sugeriu, grava uma pílula sobre ciúme, pelo amor de Deus. Eu dei risada, né? Porque assim, é terrível. E eu conheço a outra pessoa. E eu vejo assim uma pessoa do bem, bacana, mas extremamente insegura. Fantasia coisas que não existem. Quer dizer, essa senhora, essa pessoa, essa mulher perdeu um excelente relacionamento. Em contrapartida, ele poderia, claro, estar junto com ela, mas por falta de equilíbrio emocional, da fantasia, no caso dela, podia ter sido dele, enfim, um casal se desfez. Pensa, meus amigos, quantas vezes emocionalmente você deixa de fazer alguma coisa por causa de ciúme? Você deixa de fazer alguma coisa porque você tem baixa autoestima, você acha que não é capaz, que não vai dar conta, que não consegue. É ou não é? Então, assim, isso é muito sério. A gente não pode simplesmente ignorar o nosso papel pelo receio de falhar. Não pode. Daqui a pouco a gente fica doente. Hoje, a psiconeuroimunologia nos mostra que as nossas emoções mal trabalhadas geram muitas dores. Tem muitas pessoas com fibromialgias, enxaquecas, muita gente desenvolvendo câncer, as metástases. Mas eu falava a respeito do trabalho do Dr. Richard Moss, e comentava, né, como eu o conheci em um retiro fantástico que eu fiz com ele na Califórnia. E muita gente no Brasil não conhece o trabalho do Mandala do Ser. Então, Mandala of Being, que é como é conhecido em inglês. Então eu queria falar um pouco para vocês a respeito dessa estrutura, porque a estrutura da mandala é excelente para você começar a dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento dessa inteligência emocional, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ele percebeu uma estrutura muito interessante. Você já deve ter visto que nós temos um diálogo interno dentro da nossa cabeça, é ou não é? São as histórias que nós contamos para nós mesmos. Então, fazendo um trabalho muito interessante, o Moss ele percebeu que todos nós falamos para ficarmos mal de nós mesmos no futuro, no passado, ou a gente vai para o futuro ou volta para o passado, como eu falei agora há pouco, ou então nós falamos para nós mesmos sobre nós ou sobre os outros. Aqui eu tenho uma mandala em espanhol, que foi a imagem que eu achei mais bacana, assim, mais clara para passar para vocês, que fala isso, né? Imagina o seguinte, você está aqui no meio desse azul, que está escrito El Ser, aqui e agora, quer dizer, você está aqui e agora. Então imagina, uma pessoa equilibrada vive nesse azul, é o que nós queremos para você. Mas de uma hora para outra, a gente começa a contar histórias para a gente mesmo sobre o nosso futuro. Aí você move a sua mente aí para cima, para o futuro. Aí você começa, história sobre o futuro. Será que eu vou conseguir ter sucesso amanhã? Será que amanhã vai chover? Será que não vai chover?
Será que as coisas vão dar certo? Não sei. Meu Deus, será que ela me ama? Será que ele vai me trair? Será que eu vou ser contratado? Será que a apresentação vai funcionar? Entende? Será que eu vou ter dinheiro? Então, a mente se perde pensando no futuro, no futuro e no futuro. É uma das formas de você se perder. Uma outra forma de você se perder é começar a contar histórias para você sobre o seu passado. Presta atenção. Uma pessoa equilibrada, ela tem que estar nesse azul, ela tem que estar no centro. E aí muita gente volta para o passado e começa. Mas eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz? Nossa, mas naquele momento, naquela conversa, eu devia ter falado isso para aquele sujeito e não falei? A gente assina, você começa a lembrar do passado. Nossa, mas há 5 anos atrás, aquela viagem não deveria ter ido para aquele lugar, deveria ter feito outra coisa. E aí muita gente vive do passado. Aí lembra da maneira que meu pai me disse aquilo quando eu tinha 10 anos. Eu fui demitido naquela época. Aí a pessoa se lembra, às vezes, até de traumas. Tem gente que foi, infelizmente, sofreu violências diferentes, foi assaltado, ou teve outros tipos de perda, às vezes a morte de alguém que ama. E a pessoa não consegue se libertar do passado. Ela fica contando histórias para ela própria sobre o próprio passado. Estão entendendo isso? A estrutura para a gente ficar mal emocionalmente é assim. Você liga seu rádio interno e você mesmo, não é ninguém não é outra pessoa, não é você. Você começa a contar dentro da tua cabeça para você mesmo histórias sobre o seu futuro. Quer dizer, uma coisa que não existe, concorda? Porque é futuro. Ou então você mesmo aí começa a contar histórias sobre o seu passado, que já passou. Mas fica lá, futuro, passado, futuro, passado. Quem vai para o futuro fica o quê? Ansioso, angustiado e com medo. Aquele que lembra do passado fica depressivo, angustiado, se sentindo culpado e com remorso. Então veja que a mente no futuro ou a mente no passado, ela te aprisiona. Imagina um elástico, ó, a minha cabeça está aqui, imagina um elástico que te puxa aqui para frente, um elástico que te leva aqui para trás. Está entendendo? Esses pensamentos que vão para o futuro ou para o passado, isso quebra a inteligência emocional, gente. É isso que faz com que você não tenha paz. Porque só existe paz no momento presente. Só existe paz como você vive aqui e agora. Na hora que você está sereno, tranquilo. Só que o Moz, ele percebeu na mandala do ser que existem outras 2 formas da gente fugir do nosso equilíbrio. Olha aí, ó, seu lado esquerdo tá Joe, tá vendo? Que é eu. E tem os outros, que são as outras pessoas. Então, qual é a outra forma que a gente foge do momento presente? Você começa a falar sobre si mesmo. E você começa a se julgar. Ah, eu acho que amanhã eu vou fazer isso. Então, nossa, eu sou um cara legal. Poxa, eu sou muito bacana. Não, eu sou assim. Poxa, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou fazer? Será? Então, aos poucos, a gente começa a refletir a respeito daquilo que a gente deveria fazer. E aí você começa a pensar em você mesmo. Você começa a pensar, de repente, em coisas que não deveria, mas fica completamente conectado com essa realidade. Fica completamente conectado com questões que dizem respeito a você. E o que é pior é quando a gente começa a se julgar. Eu sou um tonto, eu sou mau, eu não vou conseguir conquistar aquela mulher, eu sou incapaz de fazer isso, eu sou incapaz de fazer aquilo. Gente, quanto mais você fica julgando a si mesmo, entendeu? Você não precisa de ninguém para puxar teu tapete. Imagina, é muito louco isso. Então, assim, a pessoa ela não acredita que ela possa melhorar. Tem gente que diz que quer melhorar, mas a autoimagem é tão negativa que não consegue sair de onde está. Você está entendendo como esse negócio é grave? Gente, a maioria das pessoas vive a vida toda assim, ela morre assim. Mas o problema é que a morte não acontece quando esse corpo deixa de ter vida. A morte acontece quando a sua alma deixa de sonhar e a sua alma não tem paz. Se hoje você é uma pessoa que não desfruta de paz e harmonia, de dar um passo de cada vez e tem a sua alma leve, você já morreu um pouquinho. Porque você não consegue desfrutar da leveza de viver bem. Seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. Inteligência emocional é isso, né? Você tá feliz na hora que tá tudo bom é mole, isso é fácil, é ou não é? Agora, você ficar feliz na hora que as coisas não vão bem, é aí que você vê que você cria um grande diferencial. Então, gente, imagina o valor que isso tem no mercado de trabalho hoje. Pelo amor de Deus, é muita gente insegura. Você acha que alguém quer contratar alguém inseguro?
Você acha que um patrão, na hora que ele detecta você, numa entrevista de trabalho, que você é uma pessoa insegura, ciumenta, ou que você é fofoqueiro, ou que você é uma pessoa pegada ao passado, que ele vai te contratar? Nunca! Só se ele for pior do que você. Lógico que não vai. Existem testes comportamentais que você faz, né, que os patrões contratam, né, que os empresários contratam para identificar pessoas problemáticas para pular fora delas. Então, muita gente não cresce, inclusive profissionalmente. Por quê? Porque a pessoa está se boicotando emocionalmente. E o que é pior, a pessoa fica com o discurso de vítima. Ai, o mercado está horrível. Ai, mas o presidente é ruim. Ou, sei lá, meu prefeito não funciona. O meu pai não me ajudou. Minha mãe devia ter me educado de uma maneira diferente. Ok, muita coisa pode melhorar, não tenho dúvida. Mas e você? Você não tem nada para melhorar? Será que você realmente é um excelente profissional? Será que realmente você é alguém focado? Você realmente é uma pessoa que passa confiança? Será que realmente você é uma pessoa que é segura? Que sabe lidar com a adversidade? Entende? Então essa mania da gente criar esse processo de vitimização, meus amigos, ele acaba nos afastando do equilíbrio. E aí a gente acaba o quê? Perdendo a oportunidade de estar em paz. Então isso é muito sério. Então cuidado com esse discurso destruidor. Sabe, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou para lugar nenhum. Ó, quem sou eu? Ah, e agora quem poderá me defender? Você é muito mais do que isso. Quando a gente aprende a viver no momento presente, bora voltar para cá, ó, na bolinha azul, ó, no aqui e agora, você descobre que você é uma pessoa com capacidades infinitas, que absolutamente nada impede que você explore seu potencial adormecido. E é isso que nós queremos ajudar você a fazer. Entendeu? A sair desse lugar comum, a ir adiante, a fazer a sua parte. É isso que a gente quer que você faça. E aí, meus amigos, para terminar a mandala do ser aqui, essa apresentação rápida, muitas vezes nosso desequilíbrio não é em relação ao que a gente pensa da gente, é o medo do que os outros pensam. Olha aí o lado direito ó, da mandala, ó, os outros. A pessoa começa a pensar, ai, será que o outro está gostando do que eu faço? Será que meu pai me aprovou? Ai, será que meu marido vai gostar do meu corte de cabelo? Será que a minha mulher realmente vai confiar em mim? Peraí, será que meu chefe vai me valorizar? Será que o fulano vai me elogiar? Será? Aí pronto, você coloca o seu bem-estar na mão de outras pessoas. Aí você acha o quê? Que você vai ficar feliz? Você acha que você realmente vai conseguir estar em paz? Infelizmente não. Porque os outros também são pessoas que muitas vezes não estão em equilíbrio. Já pensou nisso? Olha que loucura. Você coloca na mão de uma outra pessoa a capacidade de dizer como você vai se sentir. Que loucura é essa? Não é? Então, gente, isso é muito sério, porque muitas pessoas não estão bem emocionalmente, afetivamente, tem muita gente doente. Presta atenção, doente fisicamente, com problema nos ossos, com problema no sistema circulatório, no sistema nervoso, porque as suas emoções estão fora do lugar. A medicina hoje estuda isso. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas pesquisas mostrando o que eu estou falando. Então, quando se fala em inteligência emocional, gente, nós estamos falando numa capacidade de você vencer você mesmo, de você romper suas crenças, sabe? De você ir além de onde você já foi. Porque caso contrário, nós nunca vamos sair do lugar. Nós nunca vamos sair da nossa capacidade de nos queixar. Então, se você quer crescer pessoalmente, profissionalmente, se você quer ser um ser humano melhor, você tem que acreditar em você. Você tem que mudar o seu diálogo interno sobre você, entende? Esse é o exercício. Antes de contar a minha experiência, eu queria te convidar para fazer um exercício que parece uma coisa banal. Não subestime, não é banal. É um exercício simples. Eu queria convidar vocês a fechar os olhos agora. Eu vou repetir algumas frases, eu vou falar algumas frases, e eu queria que você falasse em voz alta onde você está. Mas fale em voz alta e observe como você vai se sentir, ok? Eu vou falar as frases e aí eu volto para a gente analisar o que você vai se sentir, como você vai se sentir. Então vamos lá, repete aí em voz alta. Eu confio plenamente na minha capacidade. Eu confio plenamente na minha capacidade. Qual que é a nota que você dá de 1 a 10 para a intensidade dessa confiança? Outra frase. A partir de hoje, eu vou mudar a minha vida emocional. A partir de hoje, eu vou mudar a minha vida emocional. Qual que é o nível de veracidade que você sente em você repetindo essa frase? De 1 a 10.
Outra frase. Vamos falar agora do futuro. Do futuro. A partir deste momento, eu não vou mais ficar ligado ao futuro. A partir deste momento, eu não vou mais ficar ligado ao futuro. Repita. De 1 a 10, quanto de verdade que você sente em você? Agora repete sobre o passado. A partir desse momento, eu nunca mais vou viver o passado. Só vou viver o presente. A partir desse momento, eu não vou mais viver o passado. Eu só vou viver no presente. Agora, se der a nota de 1 a 10 pela veracidade. Por que eu pedi para vocês fazerem esse exercício? É muito importante você tomar consciência do que você tem dentro de si. Vocês que estão se dando nota alta, parabéns. Seu desafio é trabalhar para manter-se num patamar de autoconfiança elevado, com consciência para você alcançar o que quer. Mas você que eventualmente se deu nota baixa, é muito importante o quanto antes mudar a linguagem que você usa para trabalhar com as suas emoções, com o seu inconsciente. Por quê? Porque, gente, a vida está passando, é ou não é? Muitas pessoas estão perdendo oportunidades preciosas por não se conhecer.